Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin afunilando altcoins em acumulação. Estamos diante de cenários pré-explosivos. A gente sim tem tudo para que nos próximos dias este movimento de acumulação se encerre. E eu quero te mostrar o único gráfico que você precisa monitorar para validar que a tendência de alta vai perdurar por muito mais tempo ou que a gente vai iniciar uma tendência de baixa. O gráfico mais simples e objetivo para você acompanhar. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu peço a você antes que deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Já separei vários ativos para a gente analisar em conjunto, mas os comentários estarão abertos para você. Bom, vamos analisar o Bitcoin, o que está acontecendo, o que aconteceu ontem. Veja que a gente está, de fato, afunilando depois do movimento ultra agressivo que nós tivemos no dia 2 e 3 de fevereiro. Foi aquele movimento de queda, liquidações em massa, muita gente acabou perdendo dinheiro porque estava com operações alavancadas. A gente teve liquidações na casa de 8 a 10 bilhões de dólares, isso com dados extra-oficiais, não oficiais. Tá? A gente viu muita, mas muita venda a mercado. A gente, de fato, viu um dia muito crítico. E depois deste dia, a gente começou uma acumulação, que é totalmente natural. É normal que a gente tenha este tipo de acumulação por bastante tempo, depois de um dia tão agressivo. Só que a gente está trabalhando abaixo da média de 50 dias e ainda acima da média que serve como a média curta do P-Cycle Top, que é um indicador de topo do mercado. O P-Cycle Top tem um indicativo de alvo intermediário para o Bitcoin quase nos 150 mil dólares. E um detalhe, historicamente, esta média longa do P-Cycle Top ela é totalmente ultrapassada. Mas para que a gente pense, sonhe em chegar neste ponto, o que a gente precisa? A gente precisa de um movimento de definição. Que movimento é esse? A gente precisa romper os 98.500. Veja que esta é a área que a gente vem falando, que é o primeiro pivô de alta, que não por uma coincidência está casando com a média de 50 dias. Então o mercado precisa fechar um dia acima de 98,5 e acima da média de 50 dias para que a gente tenha um ímpeto de alta que leve o Bitcoin a buscar pontos bem mais elevados. Se a gente se mantiver nesta faixa, a gente não pode perder os 94, que não por uma coincidência também é onde a gente tem a média curta do P-Cycle Top. A gente está afunilando. A gente bate, volta. Estamos afunilando. Tá? A gente tem aqui um gráfico que está nos levando a um rompimento iminente. Quanto mais a gente afunilar, quanto mais a gente esticar essa corda, quando ela soltar, a gente vai ter um grande movimento novo, podendo ser para cima ou para baixo. A maior probabilidade ainda é para cima. Por quê? Porque a gente teve resistência, resistência, resistência. E aqui a gente está com uma quantidade de suportes muito grande. E a gente teve o rompimento. Então o padrão e a tendência é esta. Mas para que é isso? Sim, se confirme e aconteça, o que é necessário? Romper esta média de 50 dias. Se o Bitcoin está acumulando e a gente está com uma perspectiva sim positiva, tendo em vista que os dados macroeconômicos têm vindo horríveis, veja bem, o mercado essa semana recebeu dados de inflação que foram devastadores. Eu não ouvia dados de inflação tão ruins há bastante tempo. Era para o mercado ter despencado.
Eu falei sobre isso na semana e repito. E isso não aconteceu, então já é um sinal muito positivo. Se o Bitcoin está se sustentando, o SP500 e Nasdaq estão flertando com os topos históricos, a gente está sim com um cenário bullish para ativos de risco. Mesmo com os movimentos das altcoins que foram ruins no passado, ou seja, passado bem recente, dia 2, 3 de fevereiro, a gente viu quedas ultra agressivas. Mesmo assim, a gente está vendo agora uma sustentação e muitas altcoins formando fundos ascendentes. Muito também por conta do nosso movimento de dominância em queda. Essa semana a gente está tendo uma queda ainda leve, de 1,3% na dominância, mas que é suficiente sim para colocar uma pressão positiva nas altcoins. Então, em linhas gerais, a gente está numa fase de acumulação que pode ser utilizada para, adivinha, acumular bons projetos, projetos de qualidade, projetos que fazem sentido na sua carteira. Você pode sim avaliar um giro de carteira com a saída de ativos que não fazem mais sentido e com um aumento de exposição em projetos que fazem todo sentido para o seu portfólio. Então, eu estou entendendo este período de 10, 11, 12 dias que a gente já está vivendo em acumulação como algo muito benéfico. A gente tem cenários macro horríveis do ponto de vista da política monetária e ainda assim os mercados estão positivos. As altcoins estão se sustentando, estão formando fundos ascendentes. A dominância está lá em 61% praticamente, ou seja, as altcoins estão hiper descontadas. Em linhas gerais, a gente está diante de um cenário muito, muito, muito oportuno. E existe um gráfico que eu tenho acompanhado e eu quero, sim, te alertar quanto à existência do mesmo. Porque ele me mostra, diante de todos os cenários, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, é notícia, é guerra, é tarifa, é isso, é aquilo, é a reserva de Bitcoin, é inflação alta, é notícia boa, notícia ruim. Eu olho para um gráfico especificamente, e é o gráfico do total. O que é o gráfico do total? Valor total do mercado de criptomoedas. Ele junta o market cap do Bitcoin e o market cap de todas as altcoins. Ou seja, soma todo mundo e tem um número. 3,17 trilhões de dólares é o tamanho do mercado cripto. Só que, independente do valor, eu olho o gráfico. E o gráfico me mostra o quê? E isso a gente já vem avaliando há bastante tempo. O que o gráfico nos mostra? Desde novembro, a gente teve um rompimento, ou seja, isso aqui é um triângulo ascendente. A gente teve o rompimento do topo anterior, trazendo o rompimento deste padrão para cima. Esse é um padrão que normalmente rompe para cima. E o que nós estamos presenciando aqui é no gráfico mensal, preste muita atenção, a gente está vendo que o mercado teve o rompimento e ele está testando. Uma vez que a gente tem um rompimento e um teste e reteste e rejeições, a gente está vendo o mercado usar o que era uma resistência como um suporte, acumulando na faixa superior. Isto pode sim, e esta é a maior probabilidade, nos trazer novas acelerações. Se eu tenho novas acelerações no total, eu tenho acelerações no Bitcoin e eu tenho acelerações nas altcoins. Por quê? Porque aqui eu tenho a somatória
do Bitcoin com as altcoins. Eu tenho sim um gráfico super simples para validar se o mercado cripto está em uma tendência de alta e ela tem muito mais espaço pela frente ou não. E avaliando o gráfico do total, eu entendo que a gente está em um cenário ultra bullish. Que sim, as altas que a gente está vendo podem perdurar por muito mais tempo. Por quê? Porque a gente acabou de romper a resistência e está usando justamente esta resistência de topo histórico como suporte. Quando a gente tem um rompimento, teste, rejeições, a gente tem sim, com maior probabilidade, e não estamos falando de certeza, estamos falando de probabilidade, uma continuidade de alta. O gráfico que está à sua frente, que é o total, ele é extremamente importante. E ele pode te tirar qualquer dúvida em relação ao movimento. Será que vai subir? Será que não vai cair? Eu sempre faço questão de dar um zoom out e olhar o macro. Ou seja, pega um gráfico mensal, pega um gráfico de 3 meses, e é aí que eu consigo validar se o mercado está em tendência de alta real, se a gente tem muito mais pela frente ou se a gente já chegou aonde a gente poderia. Eu estou avaliando com muita tranquilidade este movimento e avaliando altas para os próximos meses. Como maior probabilidade? Probabilidade, não tem certeza. Certo? Então fica de olho neste gráfico. Diante da incerteza de curto prazo, a gente está em acumulação aqui, a gente está em acumulação ali, o ativo X, o ativo Y, a dominância está elevada, a dominância está caindo. Olha o macro. O que ele está me mostrando? Ele segue ultra forte, segue rejeitando o que era uma resistência, agora é um suporte. Então este é um cenário com potencial valorização. É importante que você entenda, isso não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Já aproveita e se inscreve no canal. Se você não está acompanhando nossos conteúdos, acompanhe. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Estou bullish, sigo bullish, tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins. Luan, não teremos altcoin season. Dá uma olhada na aula de Altcoin Season 00. Alt Season 00. Essa é a aula que você encontra aqui na descrição. Alô, mas eu não tenho caixa. Você sempre fala do equilíbrio entre exposição e caixa. Eu não tenho caixa. Dá uma lida na descrição, vai ter uma aula. Caixa infinito. Confere essa aula, é importantíssima. Certo? Importante você assistir a esses conteúdos e sempre estar aqui presente. Essa semana a gente falou muito de liquidez, a gente falou de oferta e demanda. Então tem muito conteúdo enriquecedor que a gente sempre faz questão de trazer. Certo? Maravilha? Então, vamos acompanhar esse Bitcoin sem grandes relevâncias para o final de semana, mas que ainda assim é importante de ser acompanhado. Eu, inclusive, aproveitei hoje para fazer 2 comprinhas, para olhar para ativos específicos e fazer 2 compras pontuais, aumentando levemente a minha exposição, usando o caixa que eu construí ao longo dos últimos meses. Eu fiz isso e mostrei, obviamente, aos meus integrantes do Premium. E se você quer ter acesso a tudo aquilo que eu faço, todas as minhas compras, vendas, rebalanceamento de carteira, quer ter acesso às minhas metodologias, estratégias, você quer ter acesso aos meus planos, novamente, carteira de investimento completa, ter acesso a diversas aulas que te dão base, aula de caixa infinito detalhada, metodologia para
criação de uma carteira, metodologia para realização de lucro, metodologia para identificação de topo do mercado. Você quer ter suporte 1 para 1 comigo? E muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, contando ainda com um desconto em parceria com a corretora Bybit, que é a parceira do canal. Você quer ter acesso a muito conteúdo de qualidade? Quer investir no seu conhecimento? Basta você entrar neste grupo. Link está na descrição do vídeo. Grupo geral do Telegram. Entra no grupo, tem muita informação bacana nele. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial LuanFX. Clica nesse arroba no chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos analisar alguns ativos. Eu vou começar com a AIXBT, que está em um ponto que começa a ficar extremamente interessante. Muita gente me pediu, tá? Então eu separei alguns ativos e eu estou sempre fazendo questão de separar alguns ativos, fazer vídeos curtos, menos de 20, 30 minutos e fazer vídeos longos de mais de 40, 50 minutos. Tá? Então eu estou mesclando esse tipo de conteúdo para você, para não ficar tão maçante todos os vídeos, certo? A XBT, agente de IA. Olha o que a gente está vendo de movimentação. Que padrão é esse? Padrão de cunha descendente. Isso é um padrão que normalmente, repito, normalmente rompe para cima. Você vê que a gente tem 1 zilhão de toques em cima, 1 zilhão de toques embaixo, a gente vai afunilando. Esse é um padrão que normalmente rompe para cima e traz uma valorização muito bacana. Qual que é a característica de um padrão de cunha descendente? A gente perde os fundos sem continuidade. Ó, perde os fundos sem continuidade. Então a gente está diante agora e muito próximo, na verdade, de 0,20 cents, que é uma área de fundo, tem um suporte muito claro, tem uma sustentação, pode ser perdido e aí se tiver uma recuperação pode abrir uma grande oportunidade. Luan, eu gosto desse projeto, acho que agentes de IA estão com tudo, eles estão se desvalorizando agora, mas pegaram hype, o preço está ótimo, eu quero comprar. Este é um projeto que está numa faixa interessante. Se você está consciente do risco, consciente do ativo, consciente do projeto, está com caixa, está com equilíbrio entre exposição e caixa, esta é uma construção gráfica que pode acabar fazendo sentido para você. Tá? Então aqui pode ficar interessante para quem está considerando um aumento de exposição ou até uma compra. O mesmo vale para a Atom. Por que Atom? Tem o mesmo padrão, não chegou a perder o último fundo, tá? Eu adoraria que ele tivesse perdido esta área aqui, ele não perdeu, tá? E detalhe, isso aqui é um padrão muito parecido com este, tá? O Atom tem um padrão muito maior do que a gente tem em AIXBT, mas é o mesmo padrão, é a mesma construção gráfica. Rompe para cima e Atom idem. Atom trouxe essa oportunidade e agora Atom pode abrir oportunidades para quem quer correr o risco de 25%, um potencial retorno de 82, se romper 116 e aí o céu é limite caso a Atom tenha um benefício. Mas mais um ativo em padrão de cunha descendente. Ah, só um detalhe. Esse tipo de padrão aqui, ó, tipo assim, ó. Isso aqui é uma pseudo cunha, tá? Pseudo cunha, teve rompimento, ó, rompe. Foi lá, perdeu os fundos, foi, testou, porrada para cima. Então, eu tô de olho nisto aqui, neste tipo de projeto, tá? Neste tipo de movimento aqui. Vamos lá, pincel, neste tipo de movimento, entendeu? Isso aqui é o que pode acontecer, é o que normalmente acontece.
Não é certeza, não é garantia nem nada do gênero. Olha só, mais um. SUI, cunha descendente, perda dos fundos sem continuidade. Quando tem um rompimento, acumula, testa e aí acelera. Bons projetos tendem a fazer isso. SUI, não vejo grandes oportunidades neste momento. No começo da semana tinha sim bastante oportunidade aqui, mas agora não vejo tanta opção. Gostaria até de ver uma definição. Quem sabe, deixa eu ver aqui. Isso aqui é interessante. Olha, vamos lá. Para você, aqui, ele caiu, ele já bateu em 618, ele já abriu uma oportunidade. Eu não vejo uma entrada tão clara, porque a gente bateu em 618 aqui, mas no macro ele tá perto de 618. Eu adoraria ver ele mais na faixa de flerte de 618 para, quem sabe, abrir uma nova oportunidade. Porque a melhor oportunidade de todas foi aqui no dia 2 para 3 de fevereiro. BIM está em um ponto crítico. Por quê? Está no suporte. Seria bom se BIM fizesse isto aqui. Compraria BIM agora? Não, compraria não. O que eu faria? Aguardaria isso aqui, isto aqui e isto aqui. Tá? Então, seria este fundo ascendente que me levaria a compras de BIM. Itibar. Eu acho que eu tinha me prometido que eu não ia analisar Itibar novamente, pelo menos não diante dessa acumulação. Por quê? Porque ele não está fazendo nada. Ele abriu a oportunidade, melhor oportunidade foi em 0,18 e agora ele está aqui. Pode ser um ponto de compra? Pode, se você gostar do projeto, se fizer total sentido para você, pode. Mas melhor ponto foi aqui. Não tenho o que dizer. BNB, não compraria de maneira nenhuma. Por quê? Nossa, Alan, por que você não compraria? Porque a gente está numa resistência. Não tem conversa aqui. Resistência, 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 resistência. Não tem o que falar. É uma resistência. Mas vai voar. Então eu espero ele fazer isso aqui, fechar acima e aí sim eu vou ficar interessado. Ele não teve nenhum rompimento acima. O que eu quero? Eu quero ver isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui, é aqui que fica interessante. Não aqui, que não tem, ó. Você não vê nenhum ponto de rompimento. Não, mas aqui foi. Não foi, não. Não foi, não. Porque ele foi, não conseguiu confirmar, voltou, testou. Não foi. Então não é considerado. ZRO. Outro que tá... Esse já tá até mais preocupante, tá? Por quê? Vou forçar, tá? Forçar pro bem aqui. Eu aguardaria... Mesma coisa de BIM. Topo, fundo ascendente. O fato dele ter tido esta movimentação de baixa, tido uma recuperação, já ajuda bastante. Só que, cara, precisa formar um topo real, um fundo ascendente, para aí sim você ter uma maior probabilidade de surfar uma valorização. Porque aqui ainda tem, aqui, uma resistência. Deixa eu colocar em laranja. Laranja não. Vermelho. Tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma resistência, pô. Resistência, ó, suporte, 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 perdido. Resistência. Então, enquanto ele não tiver um rompimento confirmado e um teste com rejeição aqui, eu me afasto. Luan, esse é o melhor projeto que existe. DCA. Vou repetir. DCA. Compras escalonadas. Maravilha? Não tem como você se enganar. É só olhar o gráfico, construção gráfica.
arroz com feijão. Não falha. Maravilha? A gente vai seguir acompanhando o mercado. Eu vou atualizar tudo lá no grupo geral e eu conto com a sua participação lá no grupo geral. Então, clica aqui no link da descrição, tem muito conteúdo bacana. A gente volta a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos. Olha só, com muitos lucros no bolso.